Então, gente, espero que vocês tenham gostado do vídeo introdutório sobre o Islã e tenham compreendido que nem todo muçulmano é árabe e nem todo árabe é muçulmano. Então, vamos lá agora falar sobre o islamismo ou o Islã. Depois da Fatuma explicar para vocês que nem todo árabe é muçulmano e nem todo muçulmano é árabe, vamos falar um pouquinho mais agora sobre o Islã, que é uma religião monoteísta profética oriental. Como vocês podem ver, as três maiores religiões chamadas universalistas lá pelo Jasper, o cristianismo, o judaísmo e o islamismo, eles são religiões orientais, tá? Então, qual o livro máximo que a gente tem no Islã? É o Alcorão. No caso do judaísmo, a gente tem lá o Torá, que nós vimos já, e também no cristianismo nós temos a Bíblia. E no Islã, como eu falei, nós temos o Alcorão. Então, por isso que eles navegam nas mesmas águas de que tipo, por isso que são abraâmicas. Eles têm as origens lá também em Abraão, que a gente já falou dele lá atrás. Então, assim, quando acontece o Islã, ele vai estar surgindo entre 610 e 632 na atual Arábia Saudita. Por quê? É o Muhammad, ou Maomé, que vocês conhecem, que ele vai conseguir saber todas as histórias, as coisas todas, e você encontra uma Arábia muito cheia de povos, né? Povos nômades do deserto, brigam entre si, e é o Muhammad que vai, através da religião do Islã, que vai juntar esses povos, tá? Então, efetivamente, em 632 depois de Cristo, com a morte do Muhammad, ou Maomé, é que o Islã vai começar a sair pelo mundo afora e tentando conquistar, transformar os povos em povos islamizados, né? Então, assim, antes de 2000 a 1500 antes de Cristo, os muçulmanos acreditavam lá que Moisés recebeu a Torá no Monte Sinai, porque tudo converge às mesmas histórias, né? No século X e século IX, eles também sabiam que o rei Davi recebe o Zabur, que era um segundo livro sagrado de Deus, que era provavelmente o livro bíblico de Salmos. Já no século I, depois de Cristo, na tradição islâmica, Deus concede um livro de revelação e verdade sobre Jesus. Então aí você já tem lá as questões chegando, o livro falando de quem que era Jesus. O muçulmano, ele acredita em Jesus? Acredita. Acredita como um profeta e não como filho de Deus. Por isso que Mohammed é o único e último profeta de Allah, né? De Deus, que recebe o nome de Allah. Da mesma coisa que o judaísmo recebe de Javé, no cristianismo Deus, e no Islã é Allah, que são os mesmos. Tá? Só que a maneira de adorar é que vai ser diferente, segundo os livros revelados, que todos eles tiveram um livro revelado, né? Aí depois, no século VII depois de Cristo, os companheiros do profeta, quem é esse profeta? Muhammad, produzem o primeiro texto corânico. Quem é esse corânico é relativo ao Alcorão. Esse Alcorão é o livro revelado pelo arcanjo Gabriel ao Muhammad e que depois ele vai disseminar através do Alcorão aí o Islã, né? Então assim, depois no século VIII até o século IX depois de Cristo, um estudioso Al-Shafi consagra o Alcorão como a principal referência para a Sharia, ou lei islâmica. O que é Sharia? A hora que você pega o Islã, ele é formado de várias leis. Então, a Sharia são as leis islâmicas. Tanto que nos países islâmicos você tem o direito islâmico e o direito civil. Você tem algumas coisas que é julgado pelo direito islâmico e outra pelo direito civil, tá?
Então, você tem que conciliar essas duas leis. Por isso que a gente chama de quem trabalha em cima dessas questões só religiosas é um regime teocrático. Então, as leis escritas dentro do Alcorão são chamadas de Sharia, ok? Maomé, o Muhammad, segundo o Islã, é o último mensageiro de Deus, ou Alá, e o Alcorão foi enviado pelo céu. Ou seja, o arcanjo, segundo, como eu já falei, o arcanjo Gabriel vem e fala mais de 6.132 versos da Sharia, ele fala tudo para o Maomé, o Muhammad, né? E aí, a partir disso, ele fala que Deus revela a sua palavra. Por quê? Porque Muhammad, ele era analfabeto, por isso que o pessoal fala assim que era uma coisa extremamente revelada, tá? Então, de acordo com a religião islâmica, Deus revelou sua vontade à humanidade por meio da natureza, da história, acima de tudo, de sua palavra. O mais importante de tudo, porém, é a vontade de Deus é revelada em sua palavra e transmitida pelos seus mensageiros. A palavra e a vontade de Deus estão contidas no Alcorão, o livro revelado pelo profeta Muhammad e que é o escolhido por Deus para ser o seu último mensageiro. Então, aí vão toda a discussão, né? Então, a Bíblia também foi Deus que revelou, a Torá foi Javé que revelou, e aí o Alcorão foi que revelou. Então, por isso que a gente não pode ficar brigando por causa da religião, porque cada um tem a sua e tem as suas crenças, né? Então, aqui, o Alcorão é composto por ayats, versículos ou sinais que revelam o mundo, o que Deus deseja e ordena, tá? Então, se você olhar, você vai ter esses versículos e depois as questões da formação das Sharias, que a partir dela que são as leis, vão fundamentar as leis islâmicas. Uma das coisas interessantíssimas no Islã é a questão dos 5 pilares. Então, todo muçulmano, vamos aqui algumas correções, né? Todo muçulmano não é maometano, tá? É muito complicado você chamar aquele que pratica o Islã de maometano, porque quando você fala de maometano, você está falando que você está seguindo Maomé. Só que para o muçulmano, Maomé só foi portador das mensagens de Deus. É diferente da questão do cristianismo, porque você fala que é cristianismo, porque você tem a trindade aí, o próprio Cristo também pode ser Deus no cristianismo. No caso do Islã, não é. Por isso que se você ouve, eu até estava olhando os significados, você tem maometano. Maometano é errado. Algum tempo se falou para fazer essa alusão também, essa correlação com o cristianismo, mas não é correto, né? Então você tem que usar realmente muçulmano. Por que é o muçulmano? O muçulmano porque é aquele que se submete à fé. Porque o Islã, em árabe, significa submissão à vontade de Deus. Então, quem é o muçulmano? Ele é aquele crente que se submete à fé da vontade de Deus, do Islã. Então, cuidado com essas terminologias aí, que é complicado, porque o pessoal tenta colocar tudo na mesma sacola e não é, tá? Então, legal, assim, os 5 pilares do Islã, que são profissões de fé, né? Então, ou seja, você tem a Shahad, é a porta de entrada do indivíduo no Islã. Nenhuma pessoa é considerada muçulmana sem que tenha feito a mesma. Então, assim, você está toda vez ratificando a sua fé naquela palavra. Não há divindade além de Allah e Muhammad é o mensageiro de Allah. Qualquer filme que você assista, que tenha essas questões muçulmanas, você vai ver direto eles falando essa questão, ratificando a fé dele através da Shahada. Né? O segundo pilar é o Salat, ou a oração. O que são aquelas famosas orações durante o dia? Ou seja, todo muçulmano, mulher, homem, criança, eles têm que rezar 5 vezes ao dia.
tá? E tem horários específicos de acordo com a posição do sol. Então, você tem restrições quando você não pode rezar? Tem, mas aí você compensa de outra forma, né? Quando tá doente, até mesmo quando a mulher tá menstruada, esse tipo de coisa, você vai compondo nessa, para você fazer a obrigação de 5 vezes ao dia. Então, olha lá, a salat é a oração obrigatória dos muçulmanos que deve ser praticada 5 vezes ao dia, em horários específicos, de acordo com a posição do sol. Durante a salat, o muçulmano recita o Alcorão e faz súplicas prescritas pelo profeta Muhammad, de acordo com o que foi revelado por Deus a ele, desculpa, né? Então você tem que, toda hora que você vai orar, você tem que ficar recitando os versículos do Alcorão, né? E junto também, não a Sharia, mas você os versículos, que eram ayats que ele está falando. O terceiro pilar é o zakat, que é a esmola. Você tem que dar esmola, né? Todo muçulmano tem que dar esmola. Então é uma doação compulsória lá, de 2,5% para aqueles que têm capacidade de pagá-las, ou seja, que possuem valor de bens acima de 85 gramas de ouro. O valor é pago sobre a parte que excede esses 85 gramas de ouro e é geralmente pago para as instituições que fazem a distribuição dos valores entre os pobres e necessitados, né? Isso daí é bem discutível, mas o fato é esse mesmo, e eles praticam o zakat todo momento que tem o zakat, ele é praticado, né? Então aquele que tem um pouquinho mais e que vê um mais necessitado, você faz essa esmola, dá essa esmola, tá? O quarto pilar é o jejum no mês do Ramadã, o famoso Ramadã, que você fica um mês, gente, um mês, praticamente sem comer, jejum o dia inteiro, come um pouco só no final, no pôr do sol, e depois continua o jejum. Só que no final desse período de um mês, aí é uma festa, que aí você come tudo que tem direito e mais alguma coisa, né? O interessante é que o Ramadã ele não tem uma data fixa, é mais ou menos como a Páscoa, ele vai acontecer em vários, geralmente maio, junho, julho, agosto, você tem o Ramadã. Por isso que vocês, quando tem alguma notícia, é o Ramadã, o mês do Ramadã, o mês do Ramadã, cai em meses diferentes, é um mês extremamente sagrado para eles, que é um momento de jejum, que eles tiram todo a coisa ruim, conversa com Deus e se purificam, né? Então, jejum no mês do Ramadã dura todo o mês lunar, e deve ser praticado por todo muçulmano com capacidade para jejuar, iniciando o jejum antes do sol nascer e encerrando após o sol se pôr. A mesma coisa também com a questão das orações, se você tem problema, se você está doente, né? Se a mulher está grávida, a criança, tem todas umas compensações com relação a esse jejum do mês do Ramadã, né? O quinto pilar é o Hajj, ou peregrinação a Meca, ou seja, todo o muçulmano, homem ou mulher e criança, né, a criança ainda pode crescer, eles são obrigados a ir pelo menos uma vez à cidade de Meca e dar volta lá na Kaaba, naquela pedra preta, né, que ali tem tem a peregrinações dos outros profetas, então você também tem que fazer a peregrinação, que inclusive também o próprio profeta Abraão, ele também passou por lá, então todo muçulmano tem que fazer essa peregrinação, né? Então assim, a viagem de peregrinação a Meca deve ser feita pelo menos uma vez na vida pelos muçulmanos, com condições para tal. Na peregrinação, vários rituais são praticados de acordo com a tradição abraâmica da peregrinação, tendo este pilar sido iniciado, com o profeta Abraão em suas visitas a Meca, né? É interessante vocês olharem como fica as voltas que o pessoal dá na Kaaba, né?
É bem interessante, também ficam orando, essas coisas tudo, tem lá essa participação dele. É uma vez na vida. Agora, quem quiser ir mais vezes. Outra coisa, quem não é muçulmano não entra, não tem jeito. Eu já tentei por todos os canais, mas não entra em Meca nessa peregrinação. Você tem até que quem é estrangeiro, muçulmano convertido, eles têm, você tem um aviso no passaporte, uma coisa assim estranha para poder entrar em Meca. Eu sei disso porque teve um amigo meu que é convertido, ele foi e explicou que, eu quero ir também. Ele falou, você não pode ir, só se você se converter ao Islã. Eu falei, já é difícil, né? Então, vamos seguir. Outro ponto interessantíssimo também para explicar para vocês com relação ao Islã é a diferença de sunitas e xiitas, porque todo mundo que fala que aquele que é mais bravo, conservador, isso aqui, aquele é um xiita, né? Mas vocês vão ver que não é bem assim. Tá? Então, primeiro, o imã, quem é o imã? É o líder que é escolhido por Deus para conduzir as orações as orações lá nas mesquitas, que é onde que eles oram, né? Nas mesquitas. Então, qual que é a diferença entre sunitas e xiitas? Por incrível que pareça, os sunitas, eles são aqueles mais ortodoxos dentro da religião, porque é aqueles que realmente seguem a tradição de Muhammad, né? Ou de Maomé. Porque no longo da história teve uma briga aí depois da morte do Muhammad, e que ficou dividido, porque um lado seguiu o cunhado dele, que era Ali, e o outro ficou realmente seguindo os parentes, né, de Muhammad. Só que Ali, e os descendentes dele, eles questionam que eles tinham direito de colocar o Islã, né, divulgar o Islã. Então, eles tinham direito de ficar com essa missão. Por isso, então, que você acaba dividindo. Você tem os sunitas e você tem os xiitas. Então, vamos lá. Os sunitas, ela é a maioria dos muçulmanos, eles são sunitas, que seguem a tradição específica do Islã. Olha aqui, ó, cerca de 86 a 90% pertence a essa linha, dessa vertente islâmica, que são os sunitas. Os adeptos se consideram um ramo mais tradicional e ortodoxo, veio todo mundo chama aquele lá que eu falei, bravão, de xiita. De fato, o nome sunita vem da expressão Halasuna, o povo da tradição. Nesse caso, a tradição se refere às práticas derivadas das ações do profeta quem? Do profeta Muhammad ou Maomé e seus parentes e descendentes, tá? Assim, os sunitas veneram todos os profetas mencionados no Alcorão, mais particularmente Muhammad, que é considerado o profeta supremo. Já os líderes muçulmanos subsequentes são vistos como figuras temporárias. Os outros, né, apareceram, mas aquele verdadeiro que trouxe a verdade única, Allah, né, único, é o Muhammad. Então, em contraste com os xiitas, professores sunitas, líderes religiosos têm historicamente ligações com estados e governos. Então, assim, os sunitas estão sempre envolvidos no campo do governo, no campo da educação, porque a maioria deles está na Arábia Saudita, porque era exatamente onde nasceu o Muhammad, onde ele morreu. Então, os sunitas ficaram bem ali. Também defende o sistema jurídico islâmico claramente codificado, além de pertencer a uma das 4 escolas de direito. Aquilo que eu falei, o sunita, especificamente, você tem a questão do direito islâmico. Tem muita coisa. Então, o advogado que se forma em países árabes de origem principalmente sunita, obrigatoriamente ele tem que saber a legislação civil do país e tem que saber a legislação regida pelo Alcorão, né?
Então, como eu falei, aí o xiita é aquela facção política que quando o Muhammad morre em 1632 depois de Cristo, tem a briga e divide-se a questão é, da coordenação do Islã, né? Aí, ó, o xiita literalmente Shiite Ali, ou partido de Ali, né? Quem era o Ali, então? Eu falei que era cunhado, era genro. Ali em questão era um genro do profeta Muhammad. E os xiitas reivindicavam o direito dele e de seus descendentes de liderar os muçulmanos. Tá? Foi uma briga política mesmo, né? Tinha esquecido do Ali, que era genro do Muhammad. Ali foi morto como resultado de intrigas, violências e guerra civil que marcaram seu califado. É o seguinte, o Califado, vocês devem assistir, né, aquele Mil e Uma Noite, a Yasmin, ouvir Califa, essas coisas. Na realidade, o Califa, antes de vocês terem as organizações sociais que tem hoje nesses países, eles eram formados por califados. Existiram 4 grandes califados, né, e o Califa era que tomava conta desses territórios. E esses califas já eram de muçulmanos, tá? Só vai existir o califado a partir da questão da morte do Muhammad. Ele tinha, então quem tinha 2 filhos? O Ali tinha 2 filhos, o Hassan e o Hussein. No entanto, foi negado a eles o direito que muitos consideravam legítimos de suceder Ali. Acredita-se que Hassan foi envenenado, né, pelo primeiro califa e o Hussein, perdão, morreu no campo de batalha junto com outros vários membros da família. Então aí você já começa a discussão, né? Aí você pensa que é só na Europa, na Idade Média da Europa, que tem essas brigas também religiosas? Tiveram também, né, no Islã, porque a gente na escola não estuda muito, né, essa questão aí. Por isso, de novo, falando para vocês daquela minissérie Resurrection, que é o Império Turco-Otomano, tá bombando aí na internet por causa disso, porque vai trazer todo esse contexto aí que a gente não vê na escola e é bem interessante. Então, os eventos que estão por trás dos conceitos xiita de martírio e rituais de luto. O que ele está falando aqui é que, assim, toda essa briga, morte, então o xiita tem mesmo aquela coisa, assim, né, do martírio e você está reivindicando as coisas em função do Ali, né? De fato, a fé xiita também é caracterizada por um elemento messiânico. O que é um elemento messiânico? Né? A espera do Messias, que alguém falou que vai acontecer. Os religiosos dessa vertente também têm a hierarquia de clérigos que praticam uma interpretação aberta e constante dos textos islâmicos. Por isso que os sunitas são mais ortodoxos, ou seja, é aquilo e acabou. Aqui o xiita tem uma questão mais aberta em cima disso, né? Estima-se atualmente que existe entre 120 a 170 milhões de fiéis xiitas, aproximadamente 1/10 de todos os muçulmanos. Eles são, na maioria, a população do Irã. É por isso que a gente fala de xiita, porque a maioria é no Irã xiita, né? No Iraque, Bahrein, Azerbaijão e, segundo algumas estimativas, também no Iêmen. Mas também existem comunidades xiitas importantes no Afeganistão, na Índia, no Kuwait, Líbano, Paquistão, Catar, Síria, Turquia, Arábia Saudita e Emirados Árabes Unidos. A maior parte, todos esses países que têm um grande número de árabes, né, exceto Índia Índia e Paquistão e os demais e Turquia, né? Porque Turquia também não tem árabe, é turco. Essa história do Império Turco Otomano. Outra coisa que não pode confundir, gente, que dá confusão isso daí. Então, essa é a diferença básica entre xiitas e sunitas. Eles começaram realmente lá atrás para ver quem é que ia comandar, quem é que ia dar continuidade às expansões do Islã naquele momento histórico. Tem uns pontos aqui importantes também, que Deus nos guia, eles colocam que Deus nos guia pela Sharia de novo,
que eu falei que compõe a lei do Islã, né? Para você ter um caminho para uma vida harmoniosa. Outra coisa que eles colocam que pode-se pensar sobre Deus, mas não pode-se compreendê-lo. Isso aí é uma grande especulação teológica no Islã. Então você não tem que ficar tentando entender os desígnios de Deus, né? Então vai tocando, ele está fazendo isso e vamos que vamos. Né? Outra coisa importante é jihad. Esse nome é lindo, mas é bem complicado. A jihad é a guerra religiosa, né? Por que a guerra é religiosa? Porque o Muhammad, ele recebe a ordem de Deus que ele tem que salvar o mundo, então ele tem que mandar o Islã em todo mundo. Então